Eu sempre soube que mais cedo ou mais tarde você chegaria até aqui. Aproxime-se, sem pressa. O medo gosta de quem hesita. Seja bem-vindo. Você está no além do medo. Eu sou Madame Rúbia e o que vou lhe contar agora não é apenas uma história. É uma lembrança antiga, guardada entre os povos ciganos, repetida em voz baixa para que não chame a atenção daquilo que ainda escuta. Algumas histórias existem para entreter, outras para avisar. E esta, talvez você preferisse nunca ter ouvido. Entre os mais antigos, fala-se de uma maldição que não leva a vida de imediato. Ela escolhe algo mais cruel. Ela toma o caminhar. Chamam de a caminhada roubada. Dizem que tudo começa pequeno, um peso ao andar, um cansaço estranho, como se uma das pernas não acompanhasse o resto do corpo. Nada que cause alarde no início. Foi assim com Damião, um homem comum, acostumado às estradas, aos caminhos longos e à solidão. Alguém que já havia ignorado muitas coisas na vida, inclusive pessoas. E foi justamente isso que o condenou. Há versões que dizem que Damião não foi escolhido ao acaso. Naquela tarde, horas antes de encontrar a caravana cigana, ele cruzou com uma velha à beira da estrada, sozinha, curvada, caminhando com dificuldade, apoiada em um bastão gasto pelo tempo. Ela os viu e fez um gesto. Não pediu nada em voz alta, mas pediu ajuda. Damião parou por um instante, observou e decidiu seguir. Não por pressa, mas por desdém. O tipo de desprezo silencioso que pesa mais do que palavras. Ao passar, ainda tocou com o pé um dos pequenos embrulhos que ela carregava, afastando-o do caminho como se fosse lixo esquecido. Para ele foi insignificante. Para ela, não. Horas depois, já sob a sombra da noite, ele encontrou novamente. Dessa vez, ela não parecia fraca. Estava sentada, esperando, o bastão firme ao lado do corpo e os olhos erguidos exatamente na direção dele. Quando Damião tentou passar, a velha segurou seu tornozelo. O toque foi frio, firme e longo demais. Seus lábios se moviam devagar, murmurando palavras que ele não compreendeu, mas que sentiu, como um peso atravessando a pele, como algo sendo colocado dentro dele. Então ela soltou e sorriu. Não havia raiva naquele sorriso, havia certeza. Naquela cultura, existem punições que não vêm com gritos ou ameaças. Elas vêm como sementes e crescem. Na manhã seguinte, Damião sentiu o primeiro sinal, um formigamento na perna esquerda. Incômodo, mas suportável. Ele ignorou. Dias depois, veio a coceira, profunda, persistente, como se estivesse sob a pele. Ele tentou aliviar, mas quanto mais insistia, mais parecia que algo ali reagia, incomodado com a tentativa. Então, os pelos começaram a crescer, grossos, escuros, espalhando-se rápido demais, cobrindo a perna de forma irregular, quase selvagem. Aquilo já não parecia normal, mas o pior ainda não havia começado. As noites mudaram. Damião passou a acordar cansado, mesmo após dormir. Seus pés amanheciam sujos, como se tivesse caminhado. A porta às vezes estava entreaberta. Algo acontecia enquanto ele não via.
até que em uma madrugada silenciosa ele acordou, sem susto, sem barulho, apenas acordou e percebeu. Sua perna estava fora da posição em que havia adormecido, erguida, tremendo levemente. Os dedos se moviam de forma irregular, como se testassem o chão. O joelho dobrava devagar, num ritmo estranho, independente de qualquer vontade. Aquilo não obedecia mais. Nos dias que se seguiram, o controle foi se perdendo. Durante o dia, ele ainda conseguia caminhar, mas havia resistência, passos desalinhados, pequenos desvios que ele não comandava. À noite, a perna insistia, puxava, arrastava, como algo tentando escapar. A dor veio depois, não de uma vez, mas crescente. Contrações fortes demais, sensações de estalo, como se partes internas estivessem sendo separadas, pouco a pouco. Não era um ataque repentino, era um processo, uma libertação em andamento. Até que certa noite, o inevitável aconteceu. Damião acordou com uma sensação impossível de descrever. Não era apenas dor, era ruptura, como se algo estivesse sendo separado, não com violência cega, mas com insistência inevitável. Ele tentou se mover, não conseguiu. A perna não respondia mais, porque ela já não obedecia. Movia-se por conta própria, tremia, forçava, e então, em um último esforço, não do homem, mas da própria carne, ela se soltou. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer grito. Quando o amanhecer chegou, Damião ainda respirava, mas estava incompleto. E a perna? Havia desaparecido, sem rastros claros, sem explicação. Apenas ausência. Com o tempo, surgiram relatos. Sombras baixas atravessando ruas desertas. Algo rápido, irregular, saltando mais do que correndo. Um som seco contra o chão, repetitivo, insistente. Alguns dizem que viram uma perna sozinha, coberta por pelos escuros, movendo-se como se tivesse propósito, como se procurasse alguém. Ou pior, como se estivesse voltando. Entre os ciganos há um aviso que nunca é dito em voz alta. A maldição não termina quando a perna parte. Ela apenas cumpre a primeira etapa. Porque mais cedo ou mais tarde, ela precisa de um novo corpo. E eu lhe digo isso agora não por acaso. Se algum dia você sentir sua perna mais pesada do que deveria, se notar que seus passos não seguem exatamente sua vontade, se acordar cansado, como se tivesse caminhado durante a noite, preste atenção, porque talvez não seja mais você quem está caminhando. E quando perceber, pode já ser tarde demais. Boa noite.